Olá, amados. Bom ter vocês aqui. Bom ter vocês aqui. Obrigado aí pela fidelidade que vocês têm tido. Muitos rostinhos conhecidos. Todo domingo a gente tem se encontrado aqui. Sou grato ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Bem, vamos orar um pouco pelo tempo de hoje, para que o Senhor nos conduza aí em todas as coisas. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos por esse tempo de hoje, de que o Senhor esteja nos conduzindo em todas as coisas. Mais uma vez eu te peço, Senhor, que o teu nome ele seja glorificado, que o teu nome ele seja honrado, acima de tudo, acima de todos, em nome de Jesus Cristo. Que tudo que nós venhamos a compartilhar aqui hoje, nesta manhã, que seja pautado, Senhor, no teu trono, no teu coração, na tua vontade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos conduza, Senhor, com graça, com sabedoria, em nome de Jesus. E que nós venhamos aqui a honrar e glorificar o teu nome, que o teu reino cresça, se expanda através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Bom ter vocês aqui. Muito bom. Muito bom. Hoje eu queria comentar com vocês, compartilhar alguns pontos que Deus tem trazido aí ao nosso coração e que tem me enchido. E esses dias eu tenho estado assim muito cheio dessas coisas, tentando entender o que o Espírito tem falado para a igreja nesses últimos dias. Nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de muita tribulação. São momentos em que a nossa fé é provada, em que nós precisamos o tempo inteiro estarmos nos apegando às verdades ouvidas. E eu queria compartilhar hoje com vocês algumas dessas verdades. A palavra diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E o meu objetivo hoje é exatamente esse. É trazer nesta manhã para vocês à memória aquilo que nos dá esperança. E tem 3 pontos que Deus tem falado comigo. Na verdade é um ponto único, mas que ele tem algumas características, algumas facetas, e que se eu pudesse dar um título, um nome a essa palavra de hoje, eu diria que hoje nós vamos conversar sobre 3 pontos que eu considero o tripé da vida cristã. Toda a nossa vida cristã, tudo aquilo que nós cremos, ela tem que se basear em 3 coisas: simplicidade, testemunho e piedade. E eu queria hoje exatamente conversar sobre essas 3 coisas. Acho que nós podemos começar lendo Mateus capítulo 9, versículo 9. Vamos lá, Mateus 9, 9. Ele diz assim:
Saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. E lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Amados, no decorrer da história da igreja, 2 erros eles foram cometidos pela igreja no decorrer desses séculos quanto à apresentação da igreja para o povo. A igreja ela precisava ser apresentada para o povo, e ela precisa até hoje ser apresentada. Quando nós anunciamos Cristo, nós anunciamos não somente o noivo, como nós anunciamos também a noiva. Porque a alegria do noivo é a noiva. Não tem como eu falar de Jesus sem eu falar da igreja. Porque a igreja, ela faz parte do plano, do propósito eterno de Deus, que está lá em Romanos 8, 28 e 29, que é que Jesus, ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então a igreja, ela é a noiva. Jesus, ele é o noivo. E eu sou o amigo do noivo. E como amigo do noivo, eu tenho que amar as coisas que o noivo ama. E uma das coisas que o noivo ama, a coisa mais importante para o noivo, é a noiva. Porque é o cumprimento da vontade do Pai. Então não tem como eu falar de Jesus sem eu falar da noiva, que é a igreja. E a gente percebe que no decorrer dos séculos, desde a história da igreja, 2 erros aconteceram quando nós fizemos a apresentação da noiva. Um erro foi cometido pela Igreja Católica e um erro vem sendo cometido pela Igreja Evangélica. Qual foi o erro da Igreja Católica? Colocar os primeiros irmãos acima dos simples. E aqueles primeiros irmãos se tornaram intocáveis, beatificados, inigualáveis. E qual foi o erro, qual tem sido o erro cometido pela igreja evangélica? Colocar os ministros acima dos simples. Entendem? A minha função como pastor é apresentar Cristo à ovelha e a ovelha a Cristo. Não há nenhuma importância nesse trabalho além disso. Nada mais. João já dizia que a alegria do amigo do noivo é escutar a voz do noivo. Escutar a voz do noivo já é motivo de alegria. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas quando nós ouvimos a Igreja Católica, nós visualizamos um Pedro que nunca seremos igual a ele. Nós visualizamos um Paulo que ele deve ser reverenciado, adorado, porque nós nunca chegaremos a ser como ele. Por isso nós os chamamos de São Paulo, São Pedro, São Lucas, porque eles estão acima de nós. Esse foi o erro cometido pela Igreja Católica. Mas quando nós ouvimos também a igreja atual, a igreja evangélica, nós visualizamos homens que estão acima de nós,
não entendemos o linguajar deles, não entendemos o que eles dizem, nós não entendemos a forma como eles se vestem, porque eles são especiais. Amados, os primeiros irmãos eram pessoas comuns. Pedro era pescador, Mateus era coletor de impostos, Lucas era médico, Paulo era um tecelão, fabricante de tendas. As pessoas que se achegavam a Jesus e a sua igreja, elas eram pessoas comuns. Eram pescadores, cobradores de impostos, prostitutas, ladrões, médicos, cambistas, vendedores, donas de casas, soldados, oficiais, mendigos. Quando essas pessoas se convertiam, elas não mudavam a forma de vestir, não mudavam a forma de falar, elas não ganhavam títulos e elas tampouco se tornavam dignas de serem beatificadas. Sabe o que acontecia com essas pessoas? Elas simplesmente mudavam uma forma de viver. A Igreja Católica erra porque considera que aqueles irmãos eles eram especiais. Mas onde está o erro, Paulo? Eles não eram especiais? Não, não eram. Foi o fato deles terem conhecido Cristo que tornou eles especiais. Eles ainda continuavam sendo normais, continuaram sendo pescadores, continuaram sendo donas de casa, continuaram sendo médicos. Só que agora eles haviam sido transformados internamente pelo convívio com uma pessoa especial, que era Jesus. A igreja evangélica hoje ela erra porque ela considera que a religiosidade externa de algumas pessoas torna eles especiais. Mas eles não são especiais? Não. Só a vida de Cristo em nossas vidas é que pode nos tornar especiais. Não é a nossa forma de falar, amados, não é a nossa forma de vestir, não é a aparência, não é o título que nós temos. Não é se eu sou pastor, se eu sou bispo, se eu sou apóstolo. Não é isso que nos torna especial. A igreja, ela é formada por pessoas simples que foram tocadas por uma pessoa especial, que é Cristo. Vou repetir isso para vocês. A igreja, ela é formada por pessoas simples que foram tocadas por uma pessoa especial, que é Cristo. E esse toque de Cristo na minha vida, ele muda a minha postura, ele muda o meu comportamento, ele muda a minha família. E isso me torna uma pessoa simples, mas cheio do poder de uma pessoa especial. Você está entendendo? Nada me torna especial. Nada me torna diferente. O que está em mim, o toque de Cristo, que é uma pessoa especial, é que vai tornar a minha vida diferente e especial. Não são os títulos, não é o tempo de convertido, não é o conhecimento. É o toque de Cristo. É a presença dele na minha vida. É o tanto que eu me achego a ele que ele se achega a mim. Amém? Para Deus, amados, todos nós somos pessoas simples, tocadas por um homem especial, e é isso que nos dá a capacidade de nós sermos homens melhores, mulheres melhores, pessoas melhores, vivendo uma vida agradável, uma vida reta. Porque o reino ele é assim, ele é formado por pessoas simples que foram tocadas de uma maneira especial por um homem especial, que é Cristo. Vamos seguir. Eu queria ler com vocês Marcos, capítulo 5, versículos 18 e 19. Marcos 5,
18 e 19. Diz assim: e quando Jesus estava entrando no barco, o homem que fora possuído pelos espíritos imundos rogava-lhe que deixasse seguir com ele. Mas Jesus não permitiu. Entretanto, o orientou, dizendo: vai para a tua casa, vai para os teus. Algumas traduções diz: vai para a tua família. Lá é: vai para os teus e anuncia a eles tudo quanto Deus tem realizado em teu favor, e como ele teve misericórdia de ti. Então partiu aquele homem e começou a pregar por toda Decápolis e as coisas que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam maravilhados. Amados, como a gente tem feito nas outras lives, eu vou fazer aqui com vocês uma explanação desse texto. Algumas traduções falam ali: volta para a tua parentela, outros dizem: volta para a tua família. Mas a palavra que aparece ali é os teus. E os teus lá é oikos. Oikos significa as pessoas que você tem afinidade. Pode ser família, pode ser descendente, mas pode ser parentela, pode ser vizinhança, pode ser amigos, pode ser colegas de trabalho. São as pessoas que convivem ao seu redor, as pessoas que te conhecem, as pessoas que sabem quem é você. Isso é que significa oikos. Oikos não é apenas família. Oikos são as pessoas que convivem com você, as pessoas da tua proximidade. E Jesus diz assim para ele: vai, volta para os teus e anuncia a eles. A palavra que aparece ali para anunciar é anagelo. Anagelo significa contar, fazer conhecido, relatar, mostrar, exibir, publicizar, fazer com que as pessoas saibam. Saibam o quê? Tudo quanto Deus tem realizado, tem feito a teu favor. Amados, a palavra ali que aparece para realizado, tudo aquilo que Deus tem realizado em teu favor. A palavra que aparece para realizado é poiel. É lindo. Porque poiel significa fazer, produzir, construir, formar, modelar, preparar. Só que poiel, ele é a raiz de onde foi extraído a palavra poema, que é um poema. E sabe onde nós encontramos isso? Efésios, capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. A palavra que aparece ali, que nós somos feitura, em algumas traduções fala que nós somos criação.
Nós somos obra. A palavra que aparece ali, amados, é poema. Poema significa uma obra digna de admiração. E daí saiu a palavra poema. Sabe o que Deus estava dizendo? O que Jesus estava falando para aquele ex-endemoniado? Jesus estava dizendo assim para ele, vou voltar lá no texto. Jesus estava dizendo assim para ele, vai para a tua casa, para os teus amigos, para a tua parentela, para as pessoas que te conhecem. E anuncie a eles, conte a eles, mostre a eles o poema que Deus começou a fazer na sua vida. O poema que Deus começou a escrever na sua vida. O poema que Deus começou a modelar, a obra linda, maravilhosa que Deus começou a fazer na sua vida. Porque enquanto o poema é uma obra pronta, poiel é uma obra que está começando. E Jesus estava dizendo àquele homem, diz assim, nós começamos uma obra, eu e o meu pai. Nós começamos uma obra na sua vida. E é uma obra linda, é uma obra maravilhosa, é uma obra digna de ser admirada, é um poema. Amados, nós somos o poema de Deus. E Deus começou esse poema na nossa vida. Esse poiel. Deus começou a desenhar isso. Deus começou a escrever isso. E é uma obra linda, digna de ser admirada. E Deus estava dizendo, vai, volte e conte. Mostre para as pessoas. Engraçado que esse homem, ele saiu e ele foi pregar em Decápolis. Decápolis, na verdade, polis é cidade. Daí é que vem metrópolis, né? Polis é cidades. E deca são 10, né? Então 10. Decápolis são 10 cidades. Então, na verdade, ele saiu para pregar não em uma, em duas, em três, mas ele saiu para pregar em 10 cidades. Eram as cidades mais próximas ali. E essas cidades, elas eram Damasco, Opotom, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipódium, Pela, Galaza e Canata. No meio dessas cidades estava Gadara, que era de onde este homem tinha vindo. Por isso que ele era, na história, chamado de um endemoniado gadareno, porque ele veio da cidade de Gadara. E Gadara fazia parte de um polo de 10 cidades, formadas junto com Damasco, com Opóton, com Filadélfia, com Rafana, com Citópolis, com Hipódium, com Pela, com Galaza, com Canata e também com Gadara. Esse território ele era imenso, ele era extenso e ele ficava no sul do Mar da Galileia. Ele se estendia para além do Rio Jordão. Era a fronteira oriental do Império Romano, entre a Judéia e a Síria. E Jesus não permitiu que aquele homem o seguisse. Por quê? Porque a vida daquele homem, amado, a partir daquele dia, ela passava a ser o espetáculo do reino de Deus. Por isso que Paulo, quando fala dele como apóstolo, Paulo diz assim, nós, os apóstolos, fomos postos como espetáculos do mundo. O espetáculo do mundo. É uma prova, amados, do poder de Deus em mudar vidas. Aquele homem, ele era um poema ambulante. A vida dele expressava o poder transformador do Evangelho. Qual é o poder do Evangelho? Era só olhar para aquele homem gadareno.
E Jesus estava dizendo para ele: vai, ande por essas cidades e mostre o poema que eu comecei a escrever na sua vida. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quero viajar um pouquinho mais, vamos lá para João, capítulo 9, verso 25, que é a história do cego de nascença. João 9, 25. Tem toda aquela história, Jesus cura o cego de nascença, e os fariseus ficam alvoroçados, e manda chamar os pais do cego para tomar satisfação, faz uma série de perguntas. Quem curou ele? E os pais do cego com medo, a gente já conversou aqui sobre isso, com medo da religião, medo da opressão. O que ia acontecer com eles? Falaram assim: olha, nós não sabemos, pergunta a ele tem idade para responder. E aí mandaram chamar o ex-cego, né? Já não era mais cego, agora ele era o ex-cego. Da mesma forma, do ex-endemoniado de Gadara, que saiu para mostrar o poema, aparece agora o ex-cego. E os homens começam a perguntar para ele: mas como é que ele te curou? Como é que foi isso? E eles afirmam assim: diz, este homem é um pecador. E João 9, 25 tem uma declaração linda, linda, do cego, do ex-cego. Ele diz assim: ao que ele retorquiu, respondeu, dizendo assim: se ele é pecador ou não, eu não sei. Todavia, uma verdade eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Amados, tem duas palavrinhas aqui também que eu queria me apegar com vocês. Uma é: era pecador ou não, eu não sei. A palavra que aparece ali para sei é oida. Oida é saber, conhecer, ter conhecimento. E ele fala assim: olha, eu não tenho conhecimento se ele é pecador. Mas na tradução de algumas Bíblias ele diz assim: uma verdade eu sei. Mas no original, lá está escrito assim: eu só sei o que sei. Ou a única coisa que sei é que eu sei. Entendeu? É uma redundância. Ele repete a palavra. Ele diz assim: se ele é pecador, eu não sei, eu não oida. Eu não tenho conhecimento. Mas ele diz: uma verdade eu sei, ou otioida. Ou seja, é uma redundância. O que ele está querendo dizer, amados, é o seguinte, assim: a coisa mais importante que eu preciso saber é que ele mudou a minha vida. Eu não quero saber de mais nada. Eu só sei isso. Eu só sei isso. O único conhecimento que eu sei. Tudo que eu sei. Tudo que eu sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Ou seja, não tem como contestar. Não há o que contestar. Ele mudou a minha vida. Eu era assim e hoje eu sou assim. Eu era cego e hoje eu vejo. Não há o que contestar. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Não é uma questão de conhecimento. Ele diz: olha, se ele é pecador, eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Mas uma coisa é incontestável. Otioida. Eu só sei isso. A única coisa que eu sei. Amados, testemunho de vida significa você mostrar na sua vida o otioida, aquilo que você era e aquilo que você é. A mudança que Deus fez, o poema que Deus está escrevendo na sua vida. O poiel que começou e o poema que Deus vai concluir. Mostrar para as pessoas aquilo que Deus está fazendo.
Mudança de vidas, amado. Mudança de vida. Se você for ler Efésios, capítulo 4, a partir do verso 20 até o verso 32, eu vou ler alguns trechos e a gente vai pulando por conta do nosso tempo. Mas Efésios 4, 20, eu vou ler na Bíblia Viva, tá? Fica mais fácil para a gente compreender. Se houver alguma concordância, alguma correção, eu farei pelo original. Mas na Bíblia Viva diz assim: esse, porém, Efésios 4, 20, não é o caminho que Cristo ensinou a vocês. Se realmente vocês ouviram a voz dele e aprenderam dele as verdades relacionadas com ele, então se desfaçam de uma velha natureza má, o velho eu, que era parceiro seu nos seus maus caminhos, completamente apodrecido, cheio de imoralidade, cheio de engano. Agora, as suas atitudes e os seus pensamentos, tudo deve estar constantemente mudando para melhor. Sim, você deve ser uma pessoa nova e uma pessoa diferente, santa e boa. E vista dessa nova natureza. Parem de mentir. Falem a verdade. Versículo 26. Quando estiverem irados, não pequem, alimentando um rancor. Versículo 28. Se alguém anda roubando, deve parar com isso e começar a utilizar suas mãos para fazer um trabalho honesto, para ajudar os que estão necessitados. Versículo 29. Evitem a boca suja. Digam só o que é bom. Versículo 30. Não façam o Espírito Santo se entristecer pelo modo como vocês vivem. Se lembrem que é Ele que garante a vocês de que vocês estarão presentes no dia da salvação. Versículo 31. Parem de ser mesquinhos, avarentos, usuráveis, irritados e mal-humorados. Versículo 32. Sejam bondosos, amados, compassivos, perdoadores. O que é isso? Mudança de vida. Se você for ler Atos, capítulo 1, versículo 8, que é a promessa do derramamento do Espírito Santo, Atos, capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim: contudo, estou em Atos 1, 8, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder. Poder. A palavra que aparece ali para poder é dunamis ou dinamis. Dinamis, ela vem de dinamite, ou melhor, dinamite vem de dinamis. Por isso que foi traduzido por poder. Jesus estava prometendo, amados, uma explosão na vida. Jesus estava prometendo uma dinamite. Um poder que iria destruir, derrubar tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus e transformar, fazer mudanças para que nós nos tornemos espetáculos para o mundo, para as pessoas poderem olhar, meu Deus, como mudou. Amados, o meu testemunho de vida, ele deve conter um histórico de mudanças. Como eu era e como eu sou agora.
E se esse histórico de mudança não existe, eu quero declarar para você que falta poder. Faltou dinamis. O poder do Espírito Santo para transformar. Se as pessoas olham para a sua vida e elas não conseguem entender, diz assim, essa pessoa é cristã? Teve essa mudança? Se elas não conseguem entender essa mudança, se elas não conseguem olhar para vocês e enxergar em vocês um poder, uma explosão, uma mudança de vida, tem alguma coisa errada, amados. Alguma coisa errada. Essa dinamite, ela não explodiu. Como cristãos, nós precisamos conscientizar de que nós somos. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Está lá em Mateus 5, 13, 14. O sal, amados, ele dá sabor, a luz expulsa as trevas. Isso significa que nós temos que nos comportar de modo íntegro diante de Deus, diante dos homens, para que através do nosso testemunho o Senhor seja glorificado. Como sal, nós precisamos ter uma vida de tal forma que aqueles que se aproximam de nós, eles sintam falta da nossa presença. Eles têm que ter a vida deles temperadas pela nossa postura de vida. Como luz, nós precisamos, através do nosso testemunho, contribuir para que os pecados eles sejam aclarados e para que as pessoas vejam e entendam qual é a vontade de Deus para a vida delas. Se vocês forem ler 1 Coríntios 10, 32, para os que estão anotando, 1 Coríntios 10, 32 e o 33, Paulo diz assim: não vos torneis motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porque eu não estou em busca do meu próprio interesse, mas eu procuro o bem de muitos, para que muitos sejam salvos. A palavra que aparece ali para tropeço é apróscopos. E a palavra próscopos significa você conduzir os outros ao pecado pelo modo de vida que você leva. A nossa vida ela tem que ser uma vida que faça diferença. Nós precisamos impactar o mundo. Nós precisamos mostrar para o mundo o poema de Deus escrito em nossas vidas. Nós precisamos mostrar para o mundo a obra que Deus começou. O poder do Evangelho. Amados, nós somos o espetáculo do mundo. Deus nos pôs como espetáculos. Para que as pessoas olhem, para que as pessoas saibam o poder do Evangelho e o poder do reino de Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro diz assim: pelo seu divino poder, nos deu tudo o que contribui para a vida e para a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou para a sua glória e sua virtude. A palavra que aparece ali para piedade é Eusébia, ou Eusebia. Amados, Eusébia significa fidelidade a Deus.
Calvino, escrevendo comentários a respeito de 2 Pedro, ele faz uma declaração interessante. Ele diz o seguinte, vou ler para vocês. Ele diz que quando Pedro faz menção da vida e acrescentando imediatamente depois da vida a piedade, era como se a piedade fosse a essência da vida. E ele continua dizendo o seguinte, eu vou copiar aí para vocês o comentário de Calvino a respeito do que seria ele diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor, apropria-se da sua justiça e teme mais a ofendê-lo do que enfrentar a morte. Essa é a definição que Calvino traz sobre piedade. É um sentimento, amado, de reconhecer, de entender que o Senhor é Senhor e nós o amamos como Pai e como Senhor, e temer ofendê-lo mais do que temer a morte. Isso é piedade. O alvo da piedade é que Deus seja glorificado em nós. Agora, interessante, já que nós estamos falando sobre piedade, é que se você for ler Romanos capítulo 1, versículo 18, dá uma olhada aí na tua Bíblia, Romanos 1, 18. Antes dele falar sobre homossexualismo, sobre lesbianismo, ele diz o seguinte, Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade. A palavra que aparece ali para impiedade é assébeia. Piedade é eusébeia. E impiedade é assébeia. E assébeia significa uma falta de seriedade com as coisas de Deus. Se eu pudesse dar um diagnóstico da igreja atual, eu comecei falando que um erro da igreja atual é apresentar os ministros como se fossem homens especiais. Amados, o que nos torna especiais é o toque de Cristo na nossa vida. E todos nós devemos ser especiais por ter esse toque de Deus. Mas se eu pudesse hoje dar um diagnóstico de doença da igreja do nosso século, ela sofre de uma síndrome de assébeia, uma falta de fidelidade a Deus, uma falta de seriedade com as coisas de Deus. E a palavra fala que a ira de Deus, ela se revela dos céus contra toda essa impiedade, essa falta de piedade, falta de seriedade, falta de temor das coisas de Deus. As pessoas temem mais a morte do que a Deus. E Calvino dizia que piedade é você temer mais a Deus do que a própria morte. Se você for ler 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 4, eu não vou ler.
Nós temos outros textos para ler, mas se você for ler, lá diz, nos últimos dias, os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, e ele dá uma lista. Amados, Paulo nos adverte de que esses personagens, eles aparecerão em maior número no final dos dias. Não é que eles não existiam, eles já existiam, mas agora no final dos tempos, eles vão se multiplicar. É uma lista muito grande. E sabe o que é mais triste? Nós encontramos muitos desses homens no meio da igreja. Paulo já dizia que eles haviam naquela época. Naquela época já existia, mais de 2000 anos atrás. Mas agora eles estão se multiplicando e eles entraram na igreja, eles estão no meio do povo de Deus. Homens assim, homens cruéis, sem amor, traidores, orgulhosos, sem afeto natural. Isso, amado, brotou na igreja cristã, brotou ao redor dela. É um grupo de homens que professam ter fé, mas são homens ímpios, que estão se unindo no meio do povo de Deus. Homens que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Eu posso dizer que esses últimos dias, amados, são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Vivemos em tempos difíceis para a igreja e nós precisamos, muito mais do que antes, clamarmos ao Senhor para que o Senhor levante um povo eleito, para que o Senhor mantenha a chama acesa, para que o Senhor guarde a nossa fé, para que o Senhor não permita que nós sejamos contaminados, misturados com essa onda que se fez agora nesses últimos dias. Eu vejo tanta gente preocupada em ser contaminados com o coronavírus. Amado, piedade é você temer ao Senhor mais do que a própria morte. Não fique preocupado de pegar coronavírus, não. Fique preocupado de ser contaminado pelo mundo, com a cultura do mundo, com as ideias do mundo, com a mentalidade mundana, com a mentalidade de impiedade, que está fazendo você se distanciar do Senhor. E Romanos diz que a ira de Deus, ela está se revelando contra essa impiedade. O Senhor está preparando a ira dele. É isso que nós temos que temer. Não é temer o coronavírus, não é temer a morte, não é temer os hospitais e a falta de leitos. Amados, nós temos que temer a falta do nosso nome no livro da vida. Nós temos que temer que o Espírito Santo seja apagado de nós. Nós temos que temer o nome do Senhor ser escandalizado, ser blasfemado por nossa causa, por causa da nossa conduta, da nossa postura, da nossa maneira de viver. A nossa preocupação tem que ser essa. A nossa preocupação, amado, não deve ser contaminar, passar o coronavírus para os idosos ou para as pessoas que têm comorbidade. A nossa preocupação tem que ser que nós sejamos tropeço e que as pessoas se percam por minha causa. Não é que eu contaminei ela com coronavírus, é que eu impedi a entrada dela no reino celestial, pela minha postura, pela minha vida, pela minha conduta, por coisas erradas, por roubo, por mentira, por engano, por adultério, por não ter mostrado o poema de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Para a gente fechar, 2 Timóteo 3, 5. Ele fala desses homens dos últimos dias. E ele diz assim: com aparência de piedade, todavia negando o real poder, afasta-te, portanto, destes homens. Afaste-te deles. Amados, se afastem deles.
Não é apenas que você não seja um deles, se afaste deles, para não ser contaminados por eles. Homens que têm aparência de piedade, mas negam o poder. Negam o poder real. Significa que a piedade ela tem um poder real. Diz que os homens tinham aparência de piedade, mas negavam o poder, a eficácia da piedade. Observe, aqui tem duas coisas: o que ele tinha e o que ele não tinha. O que eles tinham? Aparência de piedade. E o que eles não tinham? Poder. Amados, onde não há vida de Deus na alma, nem a santidade, nem a piedade conseguem prevalecer. E assim a igreja tem convivido, caminhando, convivendo com homens mundanos que vão para a mesa do Senhor para beber cálice dos demônios. É triste dizer isso. Alguns têm uma aparência de piedade, mantida por uma atividade religiosa. Trabalham ativamente no meio da igreja, mas não sabem nada sobre o poder espiritual, sobre o poema de Deus. Não tem mudança de vida. Você pode ser um excelente diácono, um excelente líder, e precisar ainda ser ensinado sobre o que é nascer de novo. Eu tô rindo para não chorar, amados. Olha, nós podemos ser pastores, pregadores, apóstolos, bispos e não saber nada sobre o poder do Espírito da verdade. Olha, amados, a aparência de piedade, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir de trabalho, de você tentar mostrar, mas não tem poder, não tem mudança de vida. Ela não vem, a piedade ela não é hereditária, ela não é transmitida de pai para filho, tá? É uma misericórdia de Deus, quando no lugar dos pais estão os filhos. E eu espero que no meu caso, os meus filhos me sigam nas coisas de Deus e que eu possa antecipá-los a que eles sirvam ao Senhor com um coração de piedade. Mas, amados, isso não é transferido de pai para filho, como numa herança hereditária. Olha, eu tenho visto pessoas que assumem piedade por conta de relacionamento, assumem a aparência de piedade. Muitas vezes o interesse num casamento, ele conduz a uma religiosidade formal, mas com um coração faltoso. O futuro marido acaba sendo induzido a fazer uma profissão de fé por alguém que ele quer e que ele ama. Mas sabe por quê? Porque aquela pessoa ela é uma pessoa sincera e ela não quebraria o mandamento de se unir com um mundano num jugo desigual. E aí a pessoa tem uma aparência de piedade. Mas a piedade, amados, ela nunca pode ser fingida para colocar um anel de casamento no dedo. Isso é um abuso da confissão religiosa. Outros que têm uma aparência de piedade para manter cargos, status, para manter salários, para manter amizades. As amizades têm levado homens e mulheres a professarem uma fé que nunca tiveram. Sabe para quê? Para se unir à igreja. Enquanto em espírito e em verdade nunca foram realmente parte da noiva. Amados, isso não traz ninguém para o reino espiritual, porque a palavra diz que o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos ter o dinamis de Deus, o poder, a explosão que torna a nossa vida um espetáculo, um poema,
para que Deus possa chegar para nós e dizer assim, volta para os teus, anuncia o poema que Deus começou a escrever em tua vida. E aí você vai e as pessoas vão dizer assim, quem é esse? Esse não é o ex-endemoniado? Esse não é o ex-cego? E quando você for questionado, você vai dizer assim, olha, eu não sei de nada. A única coisa que sei, eu só sei que Ele mudou a minha vida. Eu era cego, não sou mais. Eu era ladrão, não sou mais. Eu traía minha mulher, eu não traio mais. Mudou. É um poder, é uma dinamis de Deus. Amado, cuidado com aquilo que surge no campo, sem a semeadura do lavrador, porque é erva daninha. E vai chegar o dia que Deus nos provará com fogo. E o que veio de uma natureza não regenerada não vai resistir ao teste, mas será totalmente destruído. Falta o que, amados? Poder. Poder. É o poder que faz com que a piedade seja eficiente. A piedade, ela traz um poder que faz com que o homem se aproxime de Deus. A piedade, ela cria o arrependimento no coração do homem e leva o homem a se aproximar da verdade. A piedade, ela é uma mudança de coração, uma mudança de caráter, que faz com que o homem reconheça o Senhor como dono de sua vida. A piedade, ela faz você olhar para você mesmo e sentir pavor do seu pecado e querer se aproximar de Deus. A piedade, ela apressa o homem para que ele seja santo e faz com que o homem não descanse até que ele seja completamente parecido com Jesus. A piedade, ela conduz o homem a servir o Senhor de coração, a ter temor, a não pecar, a fazer com que os seus olhos estejam prontos para o Senhor. A piedade, ela conduz o homem a uma consagração, a uma santificação. Ela faz o homem procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as outras coisas vão ser acrescentadas. A piedade, amados, ela faz com que o homem tenha comunhão com Deus e traz alegria ao coração do homem de poder participar dos planos gloriosos. Agora, uma falsa piedade, uma aparência de piedade, unida com um coração profano, longe de Deus, ela nos destrói. Eu estava lendo um livro do Spurgeon. O nome do livro é A Aparência da Piedade Sem Poder. E o Spurgeon diz, olha que coisa linda. Ele diz, o cisne, apesar de ser mais branco do que a ovelha, ele não é autorizado a ser oferecido sobre o altar de Deus, porque apesar das suas penas serem brancas como a neve, a sua pele é escura. E Deus não aceitará uma moralidade externa que esconda uma impureza interior. Nós precisamos ter não somente um coração puro, mas uma vida limpa. Olha que coisa linda. Você é o quê? Você é ovelha? Que a lã pode não ser branca como a neve, mas a pele é branca? Ou você é cisne, que tem as plumas branquinhas como a neve, mas tem a pele escura? Eu queria só continuar um pouquinho antes de finalizar. Eu ia finalizar, mas eu queria só continuar um pouquinho, dizendo o seguinte, que a piedade é nominal, uma aparência de piedade, ela é desprovida de poder e ela é destruidora.
Sabe por quê? Porque o Senhor abomina ela. O Senhor abomina. Lembram da história da figueira? A figueira que secou. Ela está descrita em 2 textos. Em um texto de Mateus 21:19 e no outro texto de Marcos 11:12. E diz que Jesus passou pela figueira. E eu citei os 2 textos porque Marcos 11:12 diz que Jesus avistou ela de longe e viu que ela tinha folhas vistosas, folhas bonitas, verdinhas. E que ele foi lá verificar se ela tinha fruto. Só que Marcos diz que não era tempo de figo. Uma coisa interessante, amados, sobre a figueira é que a figueira ela só dá fruto, ou melhor, ela só dá folha verde quando ela está com fruto. Então, se ela apresentou a folha verde, ela tinha que ter fruto. E não era tempo de figo. E Jesus passou e olhou de longe e viu ela bonita, florida, com folhas verdinhas. E Marcos diz que Jesus foi lá verificar se tinha fruto. E Jesus achou estranho. Disse, ué, não é tempo de figo? Por que a figueira está com as folhas tão verdinhas? E diz que quando ele chegou lá, não encontrou nada. E ele amaldiçoou, dizendo, nunca mais nasça fruto de ti. Amados, Jesus viu ali a semelhança da figueira com a vida de aparência que não tem santidade real. É um engano. E aquela figueira enganou Jesus. E Jesus a amaldiçoou. E eu tenho visto muitas pessoas enganando, mostrando penas branquinhas como a neve, mas com peles escuras, escondidas. Aparência de piedade, mas negando o poder. Amados, eu não quero assustar vocês. O que eu quero é que vocês questionem a vida de vocês, questionem a piedade. Se vocês tremerem diante da palavra de Deus, é um sinal de que vocês têm uma das mais seguras marcas dos eleitos de Deus. Porque aqueles que temem estar enganados, raramente estão enganados. Sabe por quê? Porque o tempo inteiro eles estão avaliando se estão enganados ou não. Então eles raramente estão enganados, porque eles temem estar enganados. Se vocês examinarem a vida de vocês e vocês permitirem que a palavra de Deus examine a vida de vocês, tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu não me preocupo com esses irmãos. Eu me preocupo com aqueles que não se avaliam. Spurgeon já dizia, num dos livros dele, Pérolas de Spurgeon, ele dizia o seguinte, que o comerciante falido, ele teme ter os seus livros investigados. Mas o homem sensato, ele ainda chega a pagar um contador para que o contador revise os negócios dele e mostre a ele onde está o erro. Se o Espírito de Deus nos leva a chorar em segredo pelo pecado e orar em segredo pela graça divina, se o Espírito de Deus nos leva a clamar por santidade, se o Espírito de Deus nos leva a questionar se a nossa vida é piedosa, se o Espírito de Deus nos leva a questionar se no nosso dia a dia a gente está se comportando como filho de Deus, se o Espírito de Deus nos provoca isso, amados, eu quero dizer para você que você conhece a piedade e que você não nega o poder.
questionem, avaliem, pesem a vida, peçam para o Espírito Santo esquadrinhar o caminho. Porque, como já dizia Calvino, a verdadeira piedade consiste em reverenciar Jesus como Senhor de nossas vidas e constantemente estar nos sondando para saber se ainda permanecemos no caminho, porque o homem piedoso teme ofender a santidade de Deus mais do que enfrentar a própria morte. Amém? Agora sim eu vou finalizar. E eu quero finalizar trazendo aí para vocês um trecho desse livro A Aparência da Piedade Sem Poder, que é do Spurgeon. E eu trouxe aí um pedacinho para a gente ler juntos, para a gente finalizar a nossa live de hoje, o nosso tempo de hoje. Mas Spurgeon diz o seguinte, queria ler aí junto com você. Se a sua religião não tem vida espiritual, qual é o uso dela? Você poderia ir para casa em um cavalo morto? Será que você caça com cachorros mortos? Alguém gostaria de ir para a batalha com um capacete de papelão? Quando a espada cair sobre ele, qual seria o uso de um capacete assim? A falsa religião é em algo melhor? No profundo inverno, vocês podem se aquecer diante de um fogo pintado num papel? Poderiam jantar à imagem de uma festa quando vocês estão com fome? Deve haver vitalidade e substancialidade na vida, ou então a aparência é totalmente inútil. É pior do que inútil, pois ela pode lisonjeá-los em mortal engano. Além disso, não há nenhum conforto nela. A aparência sem poder não tem nada nela para aquecer o coração, para elevar os espíritos ou para fortalecer a mente no dia da doença ou na hora da morte. Amém, amados? Amém. Que o Senhor nos conduza a termos uma vida de simplicidade, de testemunho e de piedade. Essa é a base da vida cristã. Que o Senhor nos conduza a sermos homens e mulheres assim. Beijo no coração. Que o Senhor os abençoe. E não se esqueçam, sentem e avaliem a vida. Sentem e questionem a fé. Sentem e questionem posturas. Questionem a maneira como você vive. Questione. Contrate um contador. Pague a ele para que ele possa descobrir os erros e lhe mostrar os erros. E se alegre nisso. Se alegre em ter encontrado os erros. Porque no momento em que nós encontramos os erros, nós conseguimos colocar a dinamite de Deus, o poder, a dinamis, para que isso cause explosão em nossas vidas e nos torne verdadeiros poemas ambulantes, propagando o poder real do reino de Deus, para a gente poder chegar para as pessoas e dizer assim: eu quero apresentar para vocês Jesus. E a pessoa vai dizer assim: qual Jesus? E você dizer assim: aquele que me mudou e também é poderoso para mudar você. Que Deus nos abençoe. Fiquem na paz.